Meus caros Alexandre Relvas, Henrique Monteiro, Paulo Rangel, caros e caras correligionários. Não podemos adiar o PSD. Adiar o PSD é adiar Portugal. E tal como se exorta na lapidar mensagem pessoana, é a hora. E a hora é agora. Tanto mais que pode prever-se que este deplorável governo socialista não dure senão o tempo de uma rosa. O PSD é portador de uma memória vincada, respeitável, admirável, como movimento social e político fundamental para a sociedade portuguesa. E a sua história atravessa tudo o que há de mais relevante nela aconteceu nos últimos 35 anos, sendo incontornável o seu papel na institucionalização da democracia e a sua intervenção reformista nos seus vários desenvolvimentos. Cumpre-nos respeitar e prosseguir os imperativos desse legado, se quisermos continuar a ser o partido mais português e voltar a ser o maior partido português. E as pessoas sem memória estão condenadas a morrer de frio. Trago comigo algumas das minhas interrogações, perplexidades, interrogações e inquietações, sobretudo, a par de outras tantas das minhas esperanças, aspirações e ambições que partilho com muitos de vós sobre os signos do nosso tempo, que o historiador Pomian recentemente anunciou como da crise do futuro. É preciso que nos libertemos de uma dupla ilusão que dominou a inteligência desde há décadas. A nostalgia de um passado findo, assim como a esperança de um futuro radioso. É que já não cantam os amanhãs, embora, felizmente, ainda há luar. Pouco, mas há luar. E se ontem tínhamos o direito de ser fatalistas por otimismo, doravante devemos ser audaciosos por pessimismo. E nesta consciência crítica perpassa um otimismo pessimista, uma visão trágica com um mínimo de esperança. Mas é neste desfazamento entre a idealidade e a realidade que radica o nó górdio da condição humana. O pensamento social-democrata não se define como divisão do mundo, nem como concepção global, ou mesmo parcelar da história, mas apenas como um movimento de conceitos que cria o seu próprio campo operatório, o que implica, em geral, a invenção dos conceitos e uma abertura inédita para domínios inexplorados. Quer dizer, é um pensamento que se caracteriza, antes de mais, pelo seu próprio movimento, pelo movimento do pensamento, que impressiona, desde logo, pela sua extrema mobilidade e pela sua vivacidade ímpar. O homem só é responsável pela sua existência sabendo-se finito e, simultaneamente, revoltando-se contra essa finitude. Tensão que faz da história, da nossa história, uma obra aberta na qual o homem se joga em cada instante, pois a história é risco, é drama, é tragédia e a miúdo também comédia. No presente português, o panorama é desolador, oscilando entre a comédia bufa e o tráfico oculto. Apesar de tudo, creio que não é o fim da história, nem sequer das ideologias que pertencem ao dobrar de todos os tempos à natureza do homem e do animal político que ele é. Assim, tal como na natureza, quando se afugentam e afastam os ideais, eles regressam a galope. Esses ideais da social-democracia temos connosco há 35 anos,
não como cartilha de dogmas ou de verdades reveladas para a salvação da história, cuja história é dos seus pecados, pois todas as tentativas de se criar o céu na terra sempre dela fizeram um inferno, mas sim como programa e projetos políticos, como um ideal que se propõe e não e nunca como uma ideologia que se impõe. Sabemos o que somos e o que não somos. Não somos do dito socialismo liberal, como também não somos do dito liberalismo social, com que alguns dentre nós nos confundem, e muito menos da democracia cristã. Somos, por convicção ideológica, que não por avulsa opinião ou ponto de vista da ocasião, somos e continuaremos a ser sociais-democratas, reformistas, humanistas personalistas. Volvidos que estão 35 anos, não estamos no fim da nossa história, mas num novo começo perante o futuro. E hoje, como ontem, se não sabemos o futuro, sabemos, porém, uma coisa certa, é que o futuro não é dado em nenhuma utopia, modelo pré-construído ou visão finalista, totalizante e fechada no tempo, mas que a própria história é um processo radicalmente aberto e indeterminado, sublinho, indeterminado, em permanente movimento de autossuperação. Aqui entra naturalmente o nosso projeto social-democrata. Não o clássico, mas o moderno. Não o segundo momento da sua afirmação histórica, iniciado após a Primeira Guerra e terminado no final dos anos 60, mas o do terceiro momento, pronunciado em Bad Godesberg em 1959. Trata-se da afirmação dos velhos princípios à luz dos novos problemas e daquilo que então foi chamado do ethos da modernidade. E não se trata de algo de vago, de um enorme saco onde tudo cabe, mas sim de uma afirmação pragmática onde o movimento procura ser compreendido e onde a liberdade e a solidariedade, a autonomia e a justiça se encontram. Nas bases programáticas e matriciais fundadoras do nosso partido e saídas do encontro da Coria, convergiam os princípios e os valores imperecíveis da herança social cristã, da herança republicana e laica e do humanismo científico, e que ainda hoje permanecem vivas em muitos, ou pelo menos em alguns, sociais-democratas do PSD. O germe nuclear do que viria a ser o PSD foi-se assim constituindo numa linha reformista, em que se procurava articular a democracia política com a democracia económica, social e cultural, a perseguir gradualmente e de acordo com a vontade da maioria, numa perspectiva, diria eu, bernsteiniana, atualizada em função das experiências modernas dos partidos sociais-democratas europeus, temperadas por um humanismo personalista. Francisco Sá Carneiro e os fundadores, com cimeiro destaque para o nosso número 1, Francisco Pinto Balsemão, introduziram, porém, na sua concepção de social-democracia, uma originalidade essencial. Ela deveria apresentar-se como portuguesa, isto é, ter em conta as condições próprias à nossa história e à nossa sociedade, à nossa cultura, enfim. Foi esse ideário que serviu de matriz ao PPD e foi esse ele que atraiu a adesão de múltiplos quadros, representantes de várias camadas sociais, numa cooperação interclassista, em que podiam reconhecer-se tanto os trabalhadores do campo e da cidade, como as classes médias, os empresários mais dinâmicos, interessados na realização de reformas económicas e sociais equilibradas, como última alternativa à radicalização revolucionária em curso. É certo que alguns setores mais conservadores se acobertaram no partido para defender interesses
que pouco ou nada tinham a ver com a social-democracia. Mas isso acontecia então com os outros partidos no ambiente de confusão reinante. Daí nasceu, primeira afirmação da minha intervenção, o povo PPD. Repito, o povo PPD, por contraponto ao então povo reinante, dito povo de esquerda. Povo PPD que ainda hoje subsiste no eleitorado, como traço e sinal marcante, como único núcleo duro, não resistente, não desistente e resistente do PSD. E é o ideário lúcido e coerente da social-democracia portuguesa que continua a inspirar aqueles, muitos, que se lhe mantêm fiéis. Neste nosso desalmado panorama político, a miúde tão mal frequentado, o PSD não pode deixar correr o marfim e terá, para sobreviver, muito que dizer, sobretudo face a este desgoverno socialista que, por este andar, já não passará de um cadáver adiado que procria. Portugal, sob uma gravíssima crise económica e social, de que o desemprego, a falta de competitividade e o endividamento externo são dos ónus mais pesados, continua a ser um país atravessado por um delírio, repito, um delírio legislativo temperado embora pelo não cumprimento da lei. Atravessa uma insólita fertilidade, plantam-se funcionários e crescem impostos, enquanto alguns, bastantes deputados, estampados em legisladores, fazem do Diário da República a sua literatura romântica e dos códigos os seus livros de viagens. Que o digam agora os resultados da lei do divórcio, resultados práticos que estão à vista. A pequena estatura moral, o desejo de vencer sem saber nem trabalhar, a trafolhice organizada, o compadrio descarado, a empinhoca institucional, o reino da porcalhota e tudo mais que por incontável nos atinge e indigna nesta inquietante loucura mansa da sociedade portuguesa. E apesar do nosso país cheirar a Atlântico, ressoa ainda em nós o dizer do admirável poeta Rui Belo sobre este país que o mar não quer, que o mar não quer. Ou do Alexandre O'Neill, Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, rocinho engraixado, feira casbisbaixa, Portugal, meu remorso, Portugal, meu remorso de todos nós. Sem discursos nem trombetas, os inimigos da República tomaram o poder na sociedade. Na primeira linha, o dinheiro e a imagem. A sua aliança sucedeu ao trono e ao altar, agravando a opulência pela notoriedade, multiplicando a desigualdade dos rendimentos pela da consideração pública. Ela ataca os fundamentos do orgulho da República, que foram sempre o desinteresse e o anonimato que subordinam os interesses e as vaidades ao interesse geral. Ora, a República, no seu verdadeiro sentido, não é um regime político entre os outros, é um ideal e um combate. Ela exige não apenas leis, mas uma crença. Exige não só serviços sociais, mas instituições distintas, sendo a primeira a escola. Exige não só utentes ou consumidores, mas cidadãos unidos, quanto não apenas a objetivos, mas a fins superiores, como a liberdade e a igualdade. E ela, o que muitas vezes se esquece, faz sempre acompanhar os direitos dos deveres. Como a honra para a monarquia e o temor para o despotismo, a virtude já anunciava Montesquieu em 1748,
é o ressort, o motor, o meio, a força que faz mover o governo republicano. Ele entendia por essa palavra, nesses tempos remotos, o amor da pátria e da igualdade. Mas ele precisava também que não se tratava de uma excelência moral, nem de uma virtude cristã, mas de uma espécie de mecanismo ético-social e cívico. Há dias, uma questão algo metafórica de um órgão de informação que me punham o que é que eu faria se fosse presidente do PSD, respondi desta forma não menos simbólica e alegórica, mas certamente pictórica. Eu conjugaria e fundiria as convicções e os saberes da experiência política e empresarial, da diplomacia cosmopolita de Francisco Balsemão, a inteligência espessa, lúcida e crítica de Pacheco Pereira, a criatividade, a mobilidade e o livre do desassossego de Marcelo Rebelo de Sousa, o pensamento cultural de Vasco Graça Moura, o obstinado rigor de Rui Rio, a fiabilidade firme e coerente de Manuela Ferreira Leite, a perseverança e a temperança de Aguiar Branco, a pragmática elaborada e estruturada e a combatividade dialética de Paulo Rangel, o carisma de Leonor Beleza, a competência disciplinada de Silva Peneda, a racionalidade de João Salgueiro, a intuição e o fair play de Álvaro Barreto, o talento de planear e de bem fazer de Valente Oliveira, o ativismo de Marcos Mendes, o empreendedorismo elaborado, dinâmico e produtivo de Henrique Grandadeiro, o talento organizativo e federador de Alexandre Relvas. E bem assim, a abertura a uma miríade de jovens capazes do adjornamento daqueles atributos e geradores de novas e insuspeitadas sínteses, atitudes e mobilizações políticas. Procuraria restaurar, numa nova renascença, uma social-democracia reformista, atual, progressista, vincadamente antipopulista, vincadamente antidemagógica, marcando a distância e fechando as portas aos negociantes da e na política, e embandeirando a divisa de Sá Carneiro de que a política sem ética é uma vergonha. Acontece que não passo de um simples militante. Valho o que valho, um voto. Na sua história, o PSD tem passado, mas sobrevivido, a fases cíclicas de vitórias e perdas, de desânimos e de euforias, e como partido aberto, sem unanimismos nem gramáticas de obediência, insubmisso, insatisfeito e inquieto. E tem sido confrontado com lutas, discordâncias internas e conflitos, que também constituem o seu ADN genético, ou porventura, como eu lhe tenho chamado mais poeticamente, a sua bênção e a sua maldição. Vivemos presentemente um mau, muito mau momento. Há que reconhecê-lo e enfrentá-lo. Mas se a oportunidade em política é um valor do maior significado e relevância, será esta a altura propícia para nos lançarmos a essa tamanha empresa com adequada pedagogia e eficaz terapia. Cumpre-nos, quanto a mim, adjornar e comprometer o PSD como um partido de convicções militantes e não de meros opinantes da ocasião. Aberto, cativante e sedutor aos mais novos, sensibilizando-os e tornando-os disponíveis ao exercício efetivo da política e acolhendo a sua inovação e criatividade à modernidade, procurando, arrastando e acolhendo os estados mais progressivos e dinâmicos da nossa sociedade,
sobretudo daqueles com provas dadas através da sua competência na sociedade civil, desde os empresários e gestores aos universitários, desde os profissionais liberais e os intelectuais aos trabalhadores e funcionários, aos criadores plásticos, literários e culturais. O partido tem de procurá-los, ir buscá-los, mobilizá-los, tirando-os do seu reduto, da sua toca ou da sua torre de marfim. E nunca esqueçamos que as convicções e a decantada ética da convicção precede sempre as responsabilidades na sua não menos decantada ética da responsabilidade. Um partido afirmativo, dentro e fora de porta, com rigor, coragem e fidelidade dos valores ético-políticos, da decência. Sublinho decência, esse supremo valor da cidadania, tão bem tratado pelos anglo-saxónicos como decency, de que a política sem ética é uma vergonha, como diria Francisco Sá Carneiro, e como tantos sacarneiristas de bater com a mão no peito, hoje repetem sem vergonha. Empenhado no combate à promiscuidade dos interesses, ao tráfico de influências, às sortidas corrupções, veladas corruptelas e às negociatas obscuras, cerrando fileiras e fechando as portas, torna a dizer aos negociantes na e da política, como primado radical da redignificação do político, conquanto, calma aí, numa ação não estritamente moralista e muito menos puritana, que não está nada nos meus gostos. Como sabem. Um partido renovado e reorganizado com um aparelho regenerado e arejado dos enquistamentos sedimentados e quantas vezes não recomendáveis dos seus diretórios, em todos os seus patamares, dos mais altos aos mais rasos, dominantes e poderosamente instalados e refratários a qualquer renovação que não sejam os do seu grupelho e compadrio. Pensar eu, por exemplo, que a maior distrital, a do Porto, foi presidido, anos a fio, pelo atual presidente da Câmara de Gondomar, o Sr. Major Valentim Loureiro, dá-nos que pensar, e a mim, penso, com um certo arrepio pela espinha. Um partido mobilizador do eleitorado, sobretudo do centro-esquerda ao centro-direita, através do qual se decidem as eleições, porque é aí que se decidem as eleições. E a chegada ao poder não é apenas através dos seus princípios, valores e convicções, mas também e sobretudo através de propostas concretas, de projetos políticos, de soluções pragmáticas e realistas, eficazes e inteligíveis, se possível, bem explicadas, se possível, trocadas em miúdos, sobre as problemáticas mais candentes e urgentes do desemprego, da proteção social, da economia, das finanças, da justiça, do ensino, da saúde, do trabalho, da família, dos direitos fundamentais, da Constituição, do sistema de governo, da lei eleitoral, do papel e peso do Estado, da iniciativa privada, do mercado, do ambiente, dos mass media e tutti quanti. Impõe-se-nos a redignificação do político nestas corcundas da história, nesta neura dos diabos, que infelizmente são as nossas, que continua a exigir e a impor o combate à mediocridade, ao cinzentismo, ao laxismo, à falta de exigência e de rigor, ao despesismo, à irresponsabilidade, à falta de profissionalismo e competência, à neutralidade parda e obstrutiva dos burocratas e da república dos funcionários, à autossuficiência dos tecnocratas, já que quanto mais técnica se torna a política, mais a competência democrática regride, à promiscuidade dos interesses
e do tráfico de influência e das negociatas. O PSD precisa se impor também como um partido político de coragem. E a coragem em política é, antes de mais, ter a coragem das suas opiniões. A única virtude que não pode ser contrafeita é a coragem, que não permite a hipocrisia, já que não pode fingir-se ser-se corajoso. A coragem política é de ousar dizer, antes dos outros, e melhor que os outros, e contra a opinião do momento, o que se pensa. E num mundo moderno de informação instantânea, o de aceitar ser, pelo menos a curto termo, impopular. E mais ainda, inconformista e, sobretudo, antipopulista. A principal dificuldade é que não basta propor soluções políticas corretas, sendo indispensável credibilizar a afirmação autónoma do primado da política como uma nova cultura de ação e de responsabilidade. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a esfera da política não pode ser reduzida à esfera do mercado, nem a sua cultura ao culto do populismo, do dinheiro, do consumismo, da empreitada, do pragmatismo, do sucesso fácil endinheirado, de uma demagógica e perversa democracia dita de opinião. O PSD tem uma história que é uma continuidade, mas ela é também, sobretudo, uma impaciência. As tradições, continuo a dizer, tal como as mulheres, têm que ser simultaneamente respeitadas e inquietadas. O estado de providência, bem cumprida que foi no seu tempo a sua missão, deu lugar a um inquietante estado de deficiência. Mas apesar da urgência contemporânea desta sociedade de risco, é urgente e vital preservar a dignidade do primado da política e criar ilhas de resistência e momentos de reflexão como estes encontros para o exercício da cidadania que a cada um de nós inalienavelmente cumpre, contra os ventos e marés de uma sociedade a miúde incivil, de uma regressão democrática, de uma sociedade de opinião a resvalar quantas vezes para uma ilusão populista encenada pelos autores mediáticos de uma política espetáculo. Os mídia, que colocam a classe política em situação de dependência, conduzem a agenda, determinam as personalidades admitidas a exprimir-se, controlam a mise-en-scène, apoiam-se na opinião pública para afirmar a sua legitimidade em opinião publicada. Os mídias pretendem dizer o mundo, embora não façam senão mostrá-lo, senão visioná-lo. A realidade que eles apresentam é muitas vezes parcial. Alguma, e aponta o dedo, e certa imprensa fala em parte do que não sabe, e na outra cala o que sabe. Vivemos uma democracia reativa, instintiva, que fala mais do que pensa e se agita mais do que age. Esta nova democracia da opinião foi menos escolhida por nós do que imposta por novos instrumentos tecnológicos e por um contexto histórico e geopolítico inédito. Os seus expedientes são, por vezes, diabólicos, por vezes, benéficos, mas sempre desconcertantes. Também não temos escolha. O político deve pactuar com esta nova solicitação social e moral, com as suas formas desordenadas e surpreendentes. A indignação e a insatisfação dá ao viver juntos a sua energia, a sua matéria original que o político deverá transformar. Sim, porque pergunto, com efeito, que é o político, senão a conversão da emoção
em adesão a princípios, a racionalização das pulsões, isto é, a passagem à instituição. Responda quem souber. E começa-se a imaginar uma nova ordem outra, que já não aplica regras de pretensão universal a um mundo supostamente homogéneo. Necessitamos de uma nova ordem que tome em conta as diferenças e que permita passar, segundo as palavras de Levinas, de uma moral de obediência a uma ética da responsabilidade. O que aceita, e é essa a grande conquista da atual modernidade, aceitar a diferença do outro e até felicitarmos por ela e também aceitar viver num mundo sem amarras, instável, imprevisível, em movimento permanente, sem procurar. E aí está o sinal da modernidade e o sinal da modernidade social-democrata, sem procurar recriar uma ordem artificial e exterior à qual faríamos referência. Sabemos hoje, isso sabemos, que o futuro não é dado em nenhuma utopia, modelo pré-construído ou visão finalista, totalizante e fechada no tempo. Sabemos hoje que a própria história é um processo radicalmente aberto e indeterminado, em permanente movimento de autossuperação. Sabemos que para ser credível é preciso dar o exemplo, provar a sua competência, a sua capacidade de mudar o curso das coisas. Sabemos que a forma aceitável e legítima da autoridade é a de quem sabe contratar, fundamentar, motivar, explicar, discutir, para poder decidir. A única resposta, meus caros amigos, é, antes de mais, de ordem cultural. O papel que se impõe neste começo de século e ao nosso partido é o da reconstrução da República a partir da base, refazendo os novos cidadãos dos novos tempos. E é pela interiorização de um discurso, de um modo de racionalização político e jurídico e de práticas de civilidade enraizadas numa antiga e forte cultura que os indivíduos aprendem a inscrever-se na sua sociedade, a comunicar dela e até a resistir-lhe. O que depende da educação e reforma das mentalidades, mas também da capacidade do legislador e dos diferentes decisores em repudiar os mitos caducos. E quando falo dos diferentes decisores, falo dos responsáveis pelos partidos. O que depende, enfim, da firmeza com a qual serão postos em obra os princípios, para mim, sacrossantos da grande tradição republicana. A lei, a igualdade de direito, o respeito das formas jurídicas, o conflito, o laicismo, a responsabilidade, a sanção, a civilidade, a sacralização da vida privada, a separação das ordens, capazes de despertar em nós, com a alegria de viver, o nosso gosto e desejo imemoriais de liberdade. Pagamos hoje um preço caríssimo, que é o da desafetação da opinião face ao exercício da política. Fez o inverso do que se deveria ter feito. Favoreceu-se o consenso e o compromisso para evitar as alternâncias. Só que a consciência responsável só se desperta no conflito. Só que a consciência responsável só se desperta no conflito. E é bom, como alerta Alain no seu propos sur le bonheur, ter um pouco de mal em viver e em não seguir um caminho inteiramente uno. É que a democracia não é um regime, é uma convenção de uma fragilidade magnífica. 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 E ficamos condenados a nada compreendermos das tensões que rasgam
as democracias contemporâneas se não recordarmos que o sufrágio universal, ainda que corrigido pelo sistema representativo e por contrapoderes, já não é uma garantia suficiente só por si contra a tentação totalitária e contra a desordem civil. Ele necessita de apoiar-se numa cultura e em usos e costumes sociais. Tal como a expansão não depende dos economistas, a salvaguarda das liberdades também não é tributária dos professores de Direito. Que me perdoe o Paulo Rangel. O bom funcionamento de uma democracia é, antes de mais, uma questão de mentalidades. Afirmar que ela é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros, significa que ela é o menos contraditório com a ideia que um homem livre faz da sua dignidade e o mais fácil de ser adotado com argumentos de razão. A social-democracia portuguesa fez, desde a primeira hora, uma opção clara pela democracia parlamentar, como forma de participação política. Fez a ruptura com o revolucionarismo e apostou na dimensão social do Estado, como muitas vezes tem apontado e bem Francisco Balsemão. O PSD é um partido personalista, para o qual o início e o fim da política reside na pessoa humana. Um partido reformista, progressista e, insisto, não conservador. Um partido que, sendo social-democrata, valoriza o liberalismo político e a livre iniciativa caracterizadora de uma economia aberta de mercado. Um partido dialogante e aberto à sociedade civil. Um partido que aposta no reconhecimento no mérito e na capacidade de afirmação pessoal e social. Um partido apostado na justiça e na solidariedade social, associadas à superação das desigualdades de oportunidades e dos desequilíbrios a nível pessoal e regional, e à garantia dos direitos económicos, sociais e culturais. Mas, sobretudo, e insisto, um partido defensor do direito à diferença, da mobilidade entre as classes sociais, não confessional, avesso a qualquer forma de xenofobia, empenhado na construção europeia. Um partido, como ainda há pouco tempo, e aqui nesta sala, disse Pinto Balsemão, de forte convicção social, onde o valor da igualdade pesa tanto como o da liberdade e que não renuncia a atribuir ao Estado funções indelegáveis como a justiça, a defesa nacional, os impostos, a política, a polícia e até certos setores da saúde e do ensino. Entendo por mim, acompanhando muitos outros, que devemos propor, com urgência, a mudança da lei eleitoral para um sistema misto de representação proporcional e uninominal, bem como propostas em ordem a atenuar as fragilidades do nosso semipresidencialismo que tantos engulhos vem causando. Quanto às urgentes e imperativas grandes reformas da justiça, da educação, da saúde e da administração, entendo, na esteira de Balsemão e da sua excelente intervenção, que elas só serão viáveis e eficazes se assentarem em pactos de fundo ou acordos de regime subscritos por uma maioria significativa dos partidos mais relevantes para vigorarem por um prazo superior a 2 legislaturas e com obrigatoriedade de cumprimento por quem exercer ou vier a exercer a governação. Senão, isto não passará, como até agora, de inovações e alterações avulsas, díspares,
algumas até contraditórias e praticamente ineficazes. Estou a terminar. O caminho faz-se caminhando. Caminhando pelo diálogo, pelo debate e pela dialética dos confrontos, a única que leva aos encontros, num clima aberto e plural, de uma tolerância sem suspeição e de uma solidariedade sem discriminação, como deve ser o da convivência cívica e partidária. Tal como a sociedade que avança por conflitos e nunca por unanimismos, um partido progride pelo pluralismo dos saberes e dos modos de entender, pelos inconformismos e até por uma saudável irreverência, que não pelo seguidismo, que não pela subserviência atenta, veneranda e obrigada, que não pela gramática de obediência com que todos os yes men de hoje como de ontem obedecem ao seu chefe de fila e adoram o seu senhor. Eu sei, todos nós sabemos que a crítica, o inconformismo e a intransigência pagam-se por um isolamento relativo. Eu sei, paciência, mas valem a pena. Lá dizia elegantemente, no fim do século passado, a duquesa de Guermantes, que a qualidade de um homem define-se não pelos salões que ele frequenta, mas por aqueles que ele recusa frequentar. O PSD e o nosso partido, o partido mais português, tem uma promessa e uma tarefa, a de reformar e de preservar as pedras vivas da social-democracia portuguesa num fórum plural, crítico e solidário. Apesar de vivermos em sociedades cinzentas, sob o astro de uma ideologia de reconciliação, tão gasosa como difusa, estribada num pensamento mole, em que as identidades são fluídas, as solidariedades evanescentes e as convicções vão cedendo o seu lugar às opiniões de ocasião e a desgarrados pontos de vista de certos primitivos de profissão, o que levou o pensador alemão Schell a dizer: dantes os animais falavam, agora eles escrevem. Apesar disso, é preciso tomar partido. Apesar de nos encontrarmos numa época dominada pelo conformismo, pela adoração e santificação do facto consumado, pelo fetichismo da realidade, pelo pragmatismo da empreitada e pelo triunfalismo da obra feita, por um economicismo sem asas, de curto voo e prazo, pela neutralidade parda e obstrutiva dos burocratas e pela autossuficiência dos tecnocratas, apesar disso, é preciso tomar partido. Apesar de reinar uma absoluta ausência de preocupações morais ligadas à posse do dinheiro e desde se haver tornado um símbolo da própria riqueza do país e ter passado a justificar-se moralmente a si próprio, deixando de interessar minimamente a razão da sua origem e a razão do seu fim. Apesar da cultura do dinheiro que levou ao culto do dinheiro e que obriga todo o poder político a prevenir-se e a defender-se contra o tráfico das suas influências. Se mantivermos a res pública de mãos limpas e de cara lavada, como nos cumpre, ela não correrá o risco de ser purificada e administrada pela praga dos novos justiceiros e dos novíssimos príncipes da nossa praça pública, vestidos eles com becas de magistrados ou outros paramentos. Apesar de se viver num ambiente de sucesso fácil e endinheirado, custa o custar, daquilo que se costuma dizer na era do vazio, sob o império do efêmero e do mero pragmatismo que conduzem ao crepúsculo do dever, apesar disso, é preciso resistir e tomar partido. Só por isso vim hoje aqui,
para tomar partido pelo PSD, que é o meu partido. Pode matar-se um discurso, meus senhores, não se pode matar uma esperança. E como diria Camilo, por aqui me fecho.